louco, até pega, mas estamos apostatados da fé. Não tem mais aquele temor a Deus, não enxerga mais o Senhor no meio da igreja. Por isso, aleluia, não há tanta cura, não há paralítico, não anda mais, cego não enxerga, os outros não enxergam mais, porque a fé, ela não subsiste. A frieza e a apostasia está dentro, no meio do povo de Deus. Aleluia. Abacuque, ele está vivendo isso. E nós podemos entender a vida de Abacuque em 3 capítulos, em 3 fases da sua vida. No capítulo 1, Abacuque, ele passa a questionar a Deus. Olha que coisa, irmão. Ele foi levantado por Deus, mas ele não aceita a situação daquele povo. Aleluia. Por que não aceita? Ele olha para aquele povo, vê uma desigualdade social, uma fome tremenda, a imoralidade, a incredulidade, aquilo que Deus ensinou desde os primórdios, com Torá das Escrituras, falando sobre a lei, dizendo: olha, você tem que andar dessa forma. Deus levantou juízes, Deus levantou reis, Deus levantou profetas, e Deus agora levanta, aleluia, Abacuque, para dizer, para profetizar, aleluia, para aquele povo que ainda há esperança. Mas como enxergar a esperança quando tudo andava ao contrário? Deixa eu dizer algo para você, amado. Aleluia. Talvez muitos tenham se levantado para dizer, aleluia, por não enxergarem ao Senhor, talvez não terem mais esperança. Talvez tenha dito para você: olha, não tem mais jeito, a situação está a ponto que não tem jeito. E aí você pode até questionar: Deus, Senhor, eu tenho estado no matutino, eu tenho estado no clamor do meu dia, eu tenho estado nos cultos, e por que, Senhor? Por que, Senhor? É isso que Abacuque está perguntando no 1º capítulo. Abacuque está mergulhando no vale. Abacuque está, aleluia, duvidoso. Abacuque está questionando a Deus. Abacuque está dizendo: por que o meu povo, porque o teu povo, Senhor, está sofrendo? Porque a fome bate a porta do teu povo, Senhor. Porque no capítulo 1, Abacuque, aleluia, ele só enxerga aquele povo, ele só enxerga a situação daquele povo. Talvez eu e você, aleluia, tenha intercedido por um povo que não ouve a voz de Deus, por um povo que tem dado legalidade ao diabo, pelo povo que prefere, aleluia, dizer assim: olhe por mim, do que dobrar os joelhos e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Este é o 1º capítulo de Abacuque. Abacuque está duvidoso. Abacuque questiona a Deus. Aleluia. Abacuque não tem mais, aleluia, segurança, porque o povo Deus está oprimindo o povo de Israel. Era muito grande a fome naquela época, irmão. Mas para nós entendermos o silêncio de Deus, quando Abacuque ele questiona, olha só que coisa tremenda. Quando Abacuque diz assim: Senhor, onde é que tu estás? Deus, tu não estás vendo não o povo sofrendo? Deus, tu não estás vendo não a fome aqui, Deus? Tu não estás vendo a situação do teu povo? O que é que o Senhor quer? Porque o Senhor não faz. Mas o povo que estava indo para o exílio babilônico, porque o povo era desobediente a Deus. A Bíblia diz que Deus olha para o povo de Judá e esconde os olhos para não ver a degradação, para não ver a situação daquele povo. Nós estamos vivendo assim, irmãos, aí fora. E talvez os religiosos cheguem e queiram: ó, Senhor, faz isso, olha aí, Senhor, porque o Senhor não chega na vida do meu irmão, da minha irmã, da minha família? Porque o Senhor não chega
Pedro queria. Pedro tem um negócio de várias vezes Jesus chamou Pedro. Eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Mais uma vez, eu vou ser fala o Senhor. Fala o Senhor que eu não vou deixar o Senhor ser entregue na mão. Eu vou no teu lugar, eu vou sofrer no teu lugar, eu estou no teu lugar. Ou seja, em outras palavras, eu duvido alguém te matar, eu estou daqui. Vou o primeiro a correr. E vamos alugar uma Aí Pedro, quando soube através das mulheres que ele não estava mais no sepulcro, vou pedir perdão ao meu Jesus, porque ele ficou angustiado. Aí quando chega no sepulcro, aí jogaram mal biografia dele. Disseram, ele não está mais aqui não. Ele deve ter subido e eu não tenho mais como pedir perdão mestre. Ei, peraí, eu vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar. Aí os que estavam com ele, porque liderança é assim. Se um cair, cai no carro com ele. Aí os outros disseram assim, não, também vou. Aí, o que aconteceu? Foi com Pedro. Foram pescar. Aí Jesus aparece, a terceira aparição. Glória. Jesus tem uma conversa que restaura não só a vida de Pedro, mas o ministério de Pedro. Mais do que isso. Por que Jesus perguntou isso? Sabe por quê? Porque Pedro se achava melhor que ouvir. O que tem de crente que precisa ouvir, isso é Jesus. Tem crente que diz assim, olha, eu faço, Senhor, e se eu não estiver na igreja, o culto não acontece. Se eu não ver, se eu não ter, olha, quando eu estou, o negócio é diferente. Eu tenho vários dons, olha, o negócio é assim, aí os irmãos estão assim, tem que ser assado, porque a pessoa quer mudar da forma que ele quer. Jesus não trabalha da forma que eu e você queremos. A mulher cananeia, uma mulher sendo feliz, uma mulher que não adorava Deus, não tinha nada a ver com Deus, mas ela é humilhada, ela é provada, e quando ela se prostra diante de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus não falou nada. Senhor, socorre-me. Jesus falou as coisas, porque Jesus tem um tempo de fala. Isso não significa que Jesus não está tratando a tua causa, mas é necessário você entender que o soberano é Ele, que o Deus é Ele, que Ele é o maior e você e eu somos menores. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Megamanaia, subindo lá na séria, aprenda a ouvir e respeitar o silêncio de Deus. Abacuque estava revoltado. Não adianta. Jesus não vai falar. Jesus não vai falar. Mas aí no capítulo 3 eu vou pular o segundo. Aí está lá Abacuque. Mesmo que a figueira não florisse, mesmo que não haja nada, irmãos, ele começa está entendendo como ele se humilha agora? Está entendendo como agora ele se enche de fé? Agora ele está cheio de confiança, agora ele é um homem cheio, aleluia, da unção de Deus, da alegria, da graça de Deus, agora ele reconhece. Agora, a diferença de Abacuque no capítulo 1 para o capítulo 3 é muito grande, irmão. Aquele que estava atormentado, aquele que estava questionando, aquele que estava angustiado, aquele que não tinha esperança, não tinha confiança, aquele que dizia, perguntava, questionava a Deus, o porquê daquele povo está assim. Agora no capítulo 3, ele que não tinha nada. Eu te servirei, Senhor. É o Senhor que dá a tua palavra, é o Senhor que faz, é o Senhor que vai, aleluia, regar na minha vida. Nós temos que aprender com a Sabe por quê, mano? Muitas vezes a religiosidade nos impede de ouvir a voz de Deus.
e ver a graça do Senhor, e ver o Senhor agindo no meio do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, amados? Aquele povo merecia estar onde estava. A Bíblia diz que Deus, em todas as formas, tentou ajudar aquele povo. Se você for olhar no início do Velho Testamento, você vai ver quantas vezes Deus levanta reis, juízes, para reinar, para trazer a igualdade, trazer justiça no meio do povo. Mas aquele povo, aleluia, se alegrava depois, se distanciava de Deus. Os profetas foram, aleluia, foram sofrendo na mão daquele povo, irmão. Os profetas, aleluia, que Deus levantava, era bombardeado, era perseguido. Sabe por quê, irmão? Quando eu e você somos levantados para fazer aquilo que Deus manda, saiba que o diabo vai se levantar, mas Deus vai te segurar pela mão. Vai ter momento de dor, vai ter momento de deserto, vai ter momento de tempestade, mas Deus é comigo e é com você. Mas para que o Senhor seja comigo e com você, você tem que andar retamente nos caminhos de Deus. Você tem que abdicar daquilo que não agrada ao Senhor. Você tem que olhar, aleluia, para a situação do povo aí fora e dizer: há esperança para este. Há esperança. Não tem nada perdido. Glória a Deus. Este mês agora, nós estamos levantando um templo lá no Lamicá. Irmãos, e quando eu assumi a Secretaria de Missões da igreja, alguém disse: não tem condições, não tem dinheiro, não tem ajuda, não tem condições. E eu disse: não tem condições se for eu e você fazer com as nossas, que a gente não tem. Mas o dono da prata e do ouro não é ele e é você, é o Senhor Jeová. É Ele que é o dono da prata e do ouro. Ei, você e eu não temos nada se Ele assim não permitir. Se Ele não abrir a porta, nada vai existir. Deixa eu dizer: quem dá saúde é Ele, quem dá o vigor é Ele, quem abre a porta do emprego é Ele, quem faz é Ele. Ele é o dono da prata e do ouro. Aleluia. Irmão, me perdoe dizer isso, mas se tem uma coisa que eu não suporto, acho que nem Jesus suportava, é a mediocridade. Irmão, a obra não é sua, nem é do pastor, é obra de Deus. Se Ele mandou abrir, abriu uma porta aqui, e você está orando para que a uma porta seja aberta, seja ela financeira, seja ela dentro da tua casa, seja ela estar de acordo com a vontade de Deus, com os preceitos da palavra de Deus que você está pedindo, Deus, Ele vai ouvir a tua voz. Por muito tempo eu ficava perguntando: o cego de Jericó que estava bem no caminho, amado. Alguns historiadores dizem que era mais de 5.000 pessoas que andavam com Jesus, todo mundo querendo tirar proveito. Cada um, ninguém queria salvação, não. Queria, sabe o quê? Bênção. Queria bênção. E Jesus, de vez em quando, dava mão, para que eles entendessem que, em primeiro lugar, tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque tem uns que pregam que tem que buscar primeiro o reino de Deus, mas não fala da justiça. A justiça de Deus, ela se materializa da forma que Ele quer. Ei, peraí, você tem que passar por esses espinhos, Ele vai ter uma tempestade, Ele vai ter um deserto. Ei, por aí está certo. O negócio aí é estranho, né? Mas a forma de Jesus trabalhar